Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Fonseca, estudante do 5º período de Engenharia Elétrica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Montes Claros. Sejam todos bem-vindos à terceira palestra do segundo dia de evento da primeira semana da Elétrica, onde iremos abordar a palestra Desmistificando a Conta de Luz. E vão ter os seguintes palestrantes: Lucas Lisboas Alves Moreira, técnico em eletrotécnica e discente do 5º período de Engenharia Elétrica do Instituto Federal, e Nicolas César Pinheiro Santos, ex-militar da Academia Militar das Agulhas Negras, Rio de Janeiro, e discente do 5º período de Engenharia Elétrica do Instituto Federal. Eu vou passar a palavra agora para o nosso primeiro palestrante, Lucas Lisboa. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E, primeiramente, vou separar aqui as abordagens que optamos realizar na explicação do que está por trás da cobrança da conta de energia. Primeiramente, nós temos os aparelhos domésticos e sua real influência na conta, a instalação elétrica e como ela impacta na sua conta de energia, o relógio medidor, qual a sua vida útil e como saber se é hora de substituir este equipamento. A conta de luz, como funciona a sua cobrança, as bandeiras tarifárias, como são empregadas na cobrança de energia, e a tarifa social, como aderir a esse benefício junto ao governo. Primeiramente, vamos dar início aos grandes vilões, ou parte deles, que são os aparelhos antigos. Bom, os aparelhos antigos é importante diferenciarmos. Temos diferentes tipos de aparelho em nossas residências. Primeiramente, temos os eletrônicos, constituídos, por exemplo, de computadores, aparelhos televisores, os indutivos, aqueles que utilizam a energia elétrica para a geração de calor, como o chuveiro elétrico e a churrasqueira elétrica. E temos ainda aqueles que utilizam a energia elétrica para colocar em funcionamento motores, como são o caso de máquinas de lavar e geladeira. Acontece que esses aparelhos antigos, eles se tornam vilões da conta devido ao avanço da tecnologia. Cada vez mais as indústrias desse tipo de equipamento tendem a buscar a eficiência da utilização da energia elétrica. Podemos fazer uma analogia muito simples. Os carros de antigamente tinham um consumo muito elevado de combustível. Hoje em dia, com uma mesma porção de combustível, os carros conseguem ser muito mais eficientes. E isso acontece também com os aparelhos. A tecnologia avança buscando tornar mais eficiente. Logicamente, tem toda a tecnologia para o usuário, mas também tem a tecnologia interna, que está ali dentro do aparelho, buscando torná-lo mais eficiente. Podemos citar um exemplo de melhoria, é a tecnologia inverter, presente em refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado. Essa tecnologia, ela visa uniformizar o consumo de energia, de forma que, em diferentes instantes de tempo, e em momentos que a máquina não é requisitada, ela diminui o seu consumo, fazendo com que ela não trabalhe durante todo um tempo com o mesmo consumo. Logo, em alguns momentos e de maneira automática, ela reduz o seu consumo de forma automatizada. Consequentemente, isso ao final do mês vai ter aí uma diferença na conta de energia significativa. E outro ponto muito importante dos aparelhos, principalmente os aparelhos antigos, é a questão da manutenção preventiva. Pode ocorrer, e é muito comum que aconteça, mudanças abruptas na conta de energia. Em um mês, vinha determinado valor, padrão, em média, e em um próximo mês, ocorre uma mudança brusca de valores. Isso, em alguns casos, pode representar um aparelho que está com seu funcionamento prejudicado. Além disso, dessa característica na conta de energia, esses aparelhos eles tendem a apresentar alguns sintomas no seu funcionamento. Por exemplo, o caso de um aparelho refrigerador. Às vezes, temos a percepção de que não está refrigerando o suficiente. Então, é a hora de buscar ali um profissional que vai
realizar a manutenção e fazer com que esses aparelhos tenham seu funcionamento retomado aos padrões de fábricas, ou pelo menos próximo. E isso, consequentemente, faz com que venha a reduzir o consumo, caso isso seja um problema. Caso isso seja um problema na sua conta de energia. Logicamente, temos que avaliar se os aparelhos estão de fato consumindo mais. E é muito importante estar atento a esses sinais que eu apresentei. Bom, dúvidas a respeito dessa parte, vão mandando no chat aí que ao final da apresentação nós vamos respondê-las. Dando continuidade aos aparelhos e aos itens domésticos, vamos falar agora sobre os aparelhos em stand-by, ou o famoso modo de espera, né? É muito comum, algumas pessoas já presenciaram, ou quase todos nós, a discussão que o aparelho na tomada, ele consome energia quando desligado? O aparelho é mantido na tomada ali, energizado, por exemplo, um aparelho televisor, mas será que ele de fato está consumindo? Bom, esta é a tecnologia stand-by, é o modo de espera, né? Então, o aparelho está esperando o usuário colocá-lo em funcionamento. Então, isso é um conforto, mas que sim, ele gera um consumo. Manter o aparelho na tomada, ele representa um consumo, sim, de energia, até porque o aparelho está sendo mantido a postos, pronto para entrar em funcionamento em quaisquer momentos. Mas vale ressaltar e realizar algumas ponderações a respeito desse tipo de consumo e a representação do custo deste conforto no final do mês, na conta de luz. Atualmente, existem inúmeros artigos científicos que buscaram mensurar o quão é esse consumo. Alguns artigos mensuraram que representa na sua conta de luz entre 6,5% e 10% da conta de energia apenas para o uso deste conforto, que é o stand-by. Mas vale ressaltar que diferentes aparelhos têm diferentes tipos de consumo. Vou citar um exemplo para fazer um paralelo. Um aparelho televisor, que é um aparelho puramente eletrônico, em modo stand-by, ele, caso seja utilizado 24 horas por dia, em um período de tempo de 30 dias, ele vai representar, em média, de R$ 2,00 na conta de energia para o consumo em stand-by, no modo de espera. Enquanto que um forno micro-ondas, que é um aparelho que gera ondas eletromagnéticas, ele tende a representar cerca de R$ 10,00 na conta de energia, quando mantido em stand-by. É muito comum nos lares brasileiros as pessoas manterem o aparelho micro-ondas em modo stand-by. E isso pode sim representar um valor considerável na sua conta de energia. Então, é interessante nós ponderarmos o quão é interessante o uso do modo stand-by. Logicamente, em aparelhos eletrônicos é algo vantajoso. Algumas pessoas, por exemplo, retiram aparelhos roteadores da tomada durante a noite, querendo alcançar ali alguma diminuição na conta, mas que não vai ocorrer, porque aparelhos de pequeno porte, aparelhos eletrônicos, eles não causam essa economia significativa em relação ao modo stand-by. Então, fica aí a ponderação do consumidor, do usuário, em fazer ou não o uso deste conforto, que é o modo stand-by. E ainda no âmbito residencial, nós temos as lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED, primeiramente, elas já estão consolidadas no mercado brasileiro. Isso se deve principalmente à medida do governo que visou retirar as lâmpadas incandescentes das prateleiras. Primeiramente, conceituando a lâmpada de LED, o seu conceito vem de diodo emissor de luz. E a luminosidade, ela ocorre quando a corrente elétrica atravessa um material semicondutor e este vai emanar a luz. Esta simplicidade de funcionamento faz com que as lâmpadas de LED cheguem às prateleiras com um custo acessível. Então, além do custo acessível, fazendo uma comparação com as tecnologias já presentes, que eram as lâmpadas incandescentes e fluorescentes,
A lâmpada de LED ela tem uma economia de cerca de 50% a 80% no consumo. Além disso, essa lâmpada ela tende a gerar um conforto, né? Logicamente, depende do usuário, em relação à luminosidade branca. É uma luminosidade fora de tom azulado, fora de tom avermelhado, em relação às outras tecnologias incandescentes e fluorescentes. E, além disso, é uma lâmpada que não emite radiação ultravioleta, que é um item aí no ponto da saúde humana. Dúvidas a respeito do modo standby, da representação de custos das lâmpadas de LED, vocês podem ir aí mandando no chat, que ao final nós vamos passar por essas dúvidas. Dando continuidade, no âmbito residencial, vamos falar agora sobre quais são os maiores vilões na conta de energia. Primeiramente, é interessante recapitularmos os aparelhos que citei no começo da apresentação, os diferentes tipos: aparelhos indutivos, aparelhos eletrônicos, e de cara podemos identificar que os maiores vilões são aqueles aparelhos que geram calor, como ferro de passar, churrasqueira elétrica, chapinhas de cabelo, até mesmo lâmpadas incandescentes, tecnologia antiga, emanava muito calor, tende aí a elevar o custo. E isso tudo se deve à perda na utilização da energia elétrica, que é aí dissipada em forma de calor. Todo aparelho, em sua maioria, que faz o uso da energia elétrica para gerar calor, ele tem sua perda elevada. Seus componentes internos passam a aquecer, e aquecimento, ou seja, calor, é uma forma de energia. E esta energia, ela está sendo dissipada, ela está sendo perdida. Isso, logicamente, não passa aos olhos da concessionária, pois ela não tem como identificar do que é um item em termos de perda, do que é uma energia que está sendo utilizada de fato em um aparelho, por exemplo. Então, aparelhos relacionados à geração de calor, eles são sim os maiores vilões da conta de energia. Outros equipamentos que podem elevar o consumo é a geladeira e a máquina de lavar. A geladeira, infelizmente, não há muito o que fazer. Na verdade, em dias mais frios, nós podemos otimizar o seu uso de forma a não utilizar sua potência máxima de refrigeração, até porque no ambiente externo da geladeira está com um clima mais ameno. Logo, ela não precisará de uma alta refrigeração, no caso, para os alimentos que estão ali guardados. Então, vale essa análise aí de diminuir a refrigeração em dias mais frios, até porque a geladeira não necessita de dissipar aquele calor que está ali no cômodo em dias mais quentes, até porque estamos falando de dias mais frios. Então, ela teria ali, em tese, menos trabalho para refrigerar o que está ali guardado. E outro exemplo é o caso da máquina de lavar. Sempre devemos utilizar, de preferência, o potencial máximo de lavagem dessas máquinas. Normalmente 11 quilos, 12 quilos, 15 quilos de peças de roupa por ciclo de lavagem. Então, se nós começarmos a diminuir os ciclos de lavagem por semana, deixar acumular mais peças de roupa para utilizar apenas um ciclo de lavagem, preferencialmente por semana, nós vamos estar aí conseguindo uma economia considerável na conta de energia. Estes equipamentos fazem uso de muita energia elétrica quando vão utilizando ali seus ciclos de lavagem. Então, é muito interessante aí fazer o uso consciente da máquina de lavar. E, por fim, outro vilão da conta de energia, o chuveiro elétrico. Aqui no norte de Minas, nós temos, preferencialmente nos lares, este modelo que contém duas posições, verão e inverno. Aqui eu posso dar o exemplo que aqui nós temos um clima mais quente a maior parte do ano, excetuando os meses do meio do ano. Então, boa parte deste período de tempo,
nós conseguimos utilizar a posição verão. Logicamente, isso vai do conforto e do desejo de cada um. Mas é interessante ressaltar que aí, em relação à posição inverno, ela é uma posição que, logicamente, como todos acredito que tenham essa percepção, ela aquece mais a água. Consequentemente, isso vem a gerar um consumo muito considerável na conta de energia. Está sendo ali dissipado muito mais energia elétrica para a geração de calor, para a geração do aquecimento da água. Então, é muito interessante fazer essa ponderação aí do uso consciente das posições verão e inverno no decorrer do ano, porque em dias mais frios, tudo bem, a posição inverno é justificada, mas em dias mais quentes, a posição verão é mais do que suficiente, logicamente, do meu ponto de vista, para o aquecimento da água e ainda assim com um banho confortável. Então, tudo isso, o uso consciente do chuveiro, da máquina de lavar e dos outros aparelhos que eu citei, tomando essas medidas em conjunto, nós vamos conseguir gerar ali uma economia na conta de energia considerável. Então, a respeito dos aparelhos domésticos, eram essas colocações que eu queria fazer, e as dúvidas vocês podem ir aí mandando no chat. Agora, vamos falar sobre instalação elétrica e quais são os impactos da instalação na sua conta de energia. Primeiramente, vamos falar sobre normas e a importância de seguir normas. É muito comum nós, alunos, no mundo acadêmico, estarem sujeitos a normas, e também nós estudamos normas. As normas estão aí na sociedade visando algum critério, e na eletricidade não é diferente. O critério visado é segurança. Existem, na verdade, os dois principais riscos na eletricidade, todos sabem quais são. O risco de choque elétrico, que é quando a corrente elétrica atravessa o corpo humano. O segundo risco é o risco de incêndio. Instalações elétricas que não seguem as normas podem, sim, causar incêndio. Então, é muito interessante seguir as normas na hora de realizar uma instalação elétrica. Podemos citar um exemplo muito comum de instalação elétrica residencial que não seguiram as normas. Por exemplo, em algumas residências, ao utilizar o chuveiro elétrico, a luminosidade da residência diminui. Em alguns casos mais extremos, toda a energia da casa é desligada. Isso se deve a um grave problema de dimensionamento da instalação. Normalmente ocorre em instalações muito antigas. Então, tudo isso a respeito de seguir as normas reflete, sim, na conta de energia. E nós podemos citar dois principais problemas a respeito da instalação. O primeiro deles é a falta de preparo da instalação. Com o passar dos anos, cerca, por exemplo, há 40 anos atrás, nós não tínhamos a demanda dos aparelhos que nós temos hoje. Hoje em dia, é considerável o aumento dos aparelhos que nós temos em nossas residências. Antigamente, eram muito menos. Então, assim, residências que não passaram por reformas da parte elétrica estão correndo um risco aí de sobrecarregar a sua instalação. Vamos retomar aqui alguns conceitos de física de maneira bem rápida. Todos sabemos que calor é uma forma de energia. E na instalação elétrica, quando ela não comporta a demanda ou a carga dos aparelhos que se tem atualmente, logicamente estamos falando de uma instalação antiga, que não suporta a demanda dos aparelhos que se tem atualmente, a instalação passará por um processo de aquecimento, porque está havendo ali uma sobrecarga, uma alta demanda de energia. Então, esses condutores passarão a ser aquecidos. Então, vão dissipar, como expliquei anteriormente nos outros slides, passarão a dissipar calor. E calor, como eu já citei, é uma forma de energia e que está sendo perdida. E isso passa invisível aos olhos da concessionária. Ela não importa se é porque é dissipação de energia
se é calor que está sendo gerado ali, dissipado em termos de perda, ou se é o uso de um aparelho. Tudo vai ser contabilizado. Então, uma instalação que não suporta os aparelhos, que se tem aparelhos, por exemplo, geladeira mais nova, aí temos aparelhos televisores, eletrônicos, os aparelhos indutivos que citei, vai gerar tudo isso aí, uma alta demanda, um alto consumo. Então, isso faz gerar o aquecimento e vai ser contabilizado aí na sua conta de energia, porque está tendo perda de energia. Essa perda de energia faz parte da transformação, da perda de calor, da transformação de energia elétrica em forma de calor, então ele vai aí gerar a perda. Bom, a principal norma que norteia as instalações elétricas no Brasil é a NBR 5410. E é muito interessante que, ao realizar uma instalação, ela passe pelas mãos de bons profissionais. É chato você contratar um profissional e ele não ser conhecedor das normas, e é muito comum também alguns profissionais não seguirem as normas, por mais que a instalação é nova, foi feita recente, é uma instalação que não seguiu as normas. E esse problema da dissipação de calor, da geração de calor nos condutores, pode ocorrer também em instalações novas, quando não é seguido as normas. E o outro problema presente em alguns lares brasileiros, principalmente em instalações mais antigas, é a questão das fugas de corrente. As fugas de corrente aí ocorrem quando a parte metálica da fiação, a parte interna do condutor, está em contato com algum outro material, principalmente materiais ferrosos. Podemos fazer uma analogia muito simples. Temos uma tubulação de água, e essa tubulação de água tem um furo. Ocorrerá ali um vazamento. Na instalação elétrica, ocorre a fuga de corrente. Então, essa fuga de corrente, mais uma vez, ela passa despercebida aos olhos da concessionária. É uma perda de energia que o relógio medidor vai contabilizar e, consequentemente, você estará pagando mais caro por isso. Então, é interessante realizarmos um teste. É possível verificarmos, através de um teste, se temos este problema em nossa residência. Desligamos todos os aparelhos da tomada, não deixamos nada energizado e vamos conferir no relógio medidor se ele continua a registrar consumo. Se o relógio medidor, após algum tempo, após alguns minutos, apresentar ali continuação da medição, continuação da aferição de consumo, temos aí detectado um problema de fuga de corrente na instalação elétrica. Então, essa perda de energia que está em alguma parte da instalação, ela vai sim ser contabilizada na sua conta de energia. Então, um dos motivos que podem estar encarecendo a sua fatura, a sua conta de energia, é este problema das fugas de corrente. Dúvidas aí a respeito das normas e a respeito da instalação, podem ir aí mandando no chat, e ao final nós vamos passar por essas dúvidas, pessoal. Agora, nós vamos falar sobre o relógio medidor. Primeiramente, vamos mostrar aqui os dois modelos, né, que temos aqui no Brasil. Este, na imagem superior, é o mais comum, que é o relógio medidor eletromecânico. Ele utiliza do campo magnético da fiação interna a este equipamento para girar este disco. E este disco, ele vai efetuar o registro aqui no registrador. Então, basicamente, este é o tipo de funcionamento. E o modelo eletrônico, puramente eletrônico, ele não faz uso de tecnologias mecânicas ou eletromecânicas. A partir ali da eletrônica do equipamento, ele já consegue realizar a aferição. Ambos os equipamentos realizam a mesma função, desempenham a mesma função em termos de medição. Então,
não cabe aqui falar que um é melhor que o outro em termos do seu trabalho, que é unicamente medir. Acontece que estes equipamentos, eles também podem apresentar uma representatividade aí no custo da sua conta de energia. O problema de fuga de corrente que eu apresentei anteriormente, que pode ocorrer na instalação, também pode ocorrer neste equipamento e em toda a sua estrutura, principalmente em imóveis mais antigos. É um problema muito comum. E também é muito interessante ressaltar aqui que o relógio medidor ele tem uma vida útil estipulada pelo Inmetro, que é de pelo menos 15 anos. A partir deste momento, o aparelho ele pode apresentar algumas possíveis falhas e cabe ao usuário detectar essa falha. No caso da fúria de corrente, caberá a um profissional eletricista identificar se o problema está acontecendo na instalação elétrica ou se está acontecendo na estrutura em que está presente ali o relógio medidor. Então, o profissional irá lhe comunicar onde está ocorrendo o problema. Caso seja no relógio medidor, é passível de substituí-lo. E também, caso o eletricista identifique quaisquer outros problemas, a não ser a fuga de corrente no relógio medidor, e que pode estar interferindo na aferição da sua conta de energia, gerando ali prejuízos ou encarecimento da conta, é passível de solicitar a substituição de maneira gratuita. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, respalda o consumidor para que a troca seja solicitada e feita de maneira gratuita por parte da concessionária. Vale ressaltar ainda que é interessante ter a comunicação de um técnico alegando os motivos da substituição, pois a concessionária ela pode não detectar o problema e simplesmente repassar o custo de substituição ao consumidor. Então, é muito interessante nós estarmos atentos à vida útil aí destes equipamentos e verificar possíveis falhas. Relógios medidores muito antigos, eles podem sim estar contribuindo negativamente na sua conta de energia. Bom, dando continuidade, vou passar agora a fala para o meu amigo Nicolas César para dar continuidade à palestra. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Nicolas e eu vou continuar a palestra aqui e vou começar sobre o assunto da conta de luz. É importante a gente entender como que funciona, como que é cobrada a nossa conta, o que vem da nossa conta de luz, porque geralmente a maioria das pessoas simplesmente recebe a conta, olha lá de relance o valor cobrado, qual foi o consumo no mês, paga, guarda na gaveta e esquece. E as pessoas deixam de observar alguns detalhes interessantes. Por exemplo, nessa parte inicial, nós temos o número de cliente e o número de instalação. Eles são números que você precisa informar para a concessionária caso você solicite algum serviço para ela. Por exemplo, a energia no seu bairro acabou, você liga para a CEMIG, se eu não me engano o telefone é o 116. Você já cai na secretária eletrônica, e a secretária eletrônica já te pede para você digitar o número de instalação ou o número de cliente, porque aí a CEMIG já vai identificar de onde está sendo feita a solicitação, de que cidade, de que bairro, que região da cidade está sendo feita a solicitação. Mais abaixo nós temos as datas de leitura, sempre informando a data de leitura do mês anterior, do mês vigente e do próximo mês, e um pouco mais para a esquerda, nós temos a classe no qual o titular da conta se enquadra. Essa classe, é importante falar que essa classe ela define a modalidade de cobrança para a sua tarifa. Por quê? Vamos falar primeiro, quais são as classes que a CEMIG, quais são as classes que a concessionária divide? Temos a classe residencial, a classe comercial e industrial, a classe rural e a classe poder público. E dentro dessas classes, há subclasses específicas. Por exemplo, na classe residencial, nós temos a subclasse de residencial baixa renda indígena. Na comercial industrial, nós temos o serviço de transporte, serviço de comunicações, templos religiosos.
Na classe rural, nós temos a subclasse de agropecuária rural, residência rural, agroindustrial. E na classe poder público, nós temos a subclasse de iluminação pública, serviço público ou consumo próprio. Então, essa divisão é feita porque a cobrança da tarifa de energia não é igual para todas. Ou seja, a pessoa que tem, o cliente que tem a classe residencial, não vai, o cálculo da energia dele vai ser diferente do cálculo da energia do cliente que tem a classe comercial industrial. Seguindo para uma outra imagem nossa, da conta de energia, nós vemos aqui outras informações bem interessantes. Por exemplo, o histórico de consumo, aqui bem do lado esquerdo inferior. Esse histórico de consumo, a CEMIG disponibiliza o histórico dos últimos 12 meses. Então, assim, o cliente ele poderá ter noção de como foi o seu consumo, se ele consumiu mais, se ele consumiu menos, qual é a média de consumo dele por mês. Em seguida, nós vemos o campo de informações gerais. Aqui é onde o consumidor ele pode ter informação de descontos da tarifa, a bandeira tarifária vigente e o reajuste, e se caso houver um reajuste da tarifa. Já no campo valor faturado, o cliente ele tem a informação de como foi calculado o valor, com os detalhamentos do consumo, os impostos e as tarifas cobradas. Lembrando que, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a CEMIG está cobrou no mês passado e nesse mês a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que é um assunto que eu vou falar um pouco mais à frente. Sobre as bandeiras tarifárias, infelizmente, a bandeira tarifária não é um plano do governo para arrecadar mais dinheiro do contribuinte, porque, na verdade, ela apresenta uma lógica na sua cobrança. Mas, para entendermos isso, precisamos primeiro entender a matriz elétrica de nosso país. Como a gente pode notar nesse gráfico, podemos ver que grande parte da nossa matriz elétrica é gerada pelas usinas hidroelétricas, cerca de 65%. Por que eu estou focando nisso? Porque hidroelétrica tem a ver com água. A água a gente pode fazer uma breve relação com chuva, ou seja, o regime pluviométrico. Como as usinas hidroelétricas elas são maioria na geração de energia, a gente fica muito dependente do regime pluviométrico em cada região do Brasil. E é aí onde entra a bandeira tarifária. Por quê? Porque se tiver a determinada região passar por um período de tempo muito longo sem chuva, o nível das barragens vão diminuir e a usina não vai poder operar em capacidade máxima. Quanto mais o nível da barragem diminui, mais a usina tem que abaixar o seu nível de produção de energia. Aí que entra as usinas termoelétricas. Por quê? Para poder suprir essa baixa na geração de energia, a concessionária aciona as usinas termoelétricas, que elas aumentam a sua produção. Só que o que é uma usina termoelétrica? Ela usa petróleo, carvão mineral, gás natural. E esses compostos, e a extração desses materiais são caríssimos. Então, o custo de produção de energia de uma usina termoelétrica é muito cara. E se eu aumento o nível de atividade dela, vai aumentar o custo de geração de energia. E isso vai refletir no bolso do consumidor. Então, se a usina hidrelétrica diminui a sua geração e a usina termoelétrica aumenta a sua geração, o consumidor vai pagar essa diferença, porque, repetindo, o custo de geração de energia de uma usina termoelétrica é muito mais caro do que o custo de geração de energia de uma usina hidrelétrica. E aí eu pergunto para vocês, lembre que eu falei que a CEMIG está cobrando a bandeira tarifária patamar 2, vermelha patamar 2, justamente por causa disso. A falta de chuva está agravando esse problema. E aqui vem a pergunta, qual foi a última vez que choveu aqui em Montes Claros? Já tem um tempo, estamos no mês de agosto, e nem sinal de chuva ainda.
Então, resumindo, as bandeiras tarifárias, elas servem como um semáforo que indica a diferença do custo de geração de energia para os consumidores. A cor das bandeiras ela foi definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, de acordo com as condições de geração energética, e são divididas em verde, amarelo e vermelha. Então, a gente tem aqui que na bandeira verde, quer dizer que as condições de geração são favoráveis. A bandeira amarela quer dizer que vai ter as condições já são menos favoráveis e já vai ter um acréscimo de 1,87 para cada 100 kWh consumido. A bandeira vermelha patamar 1 vai ter um acréscimo de 3,97 para cada 100 kWh consumido. E a bandeira vermelha patamar 2 vai ter um acréscimo de quase R$10 para cada 100 kWh consumido. Lembrando que a bandeira patamar 2 já está em vigência nesse mês de agosto. Agora eu vou falar para vocês sobre a tarifa social. Vocês já ouviram falar dessa tarifa? É uma forma de oferecer um desconto na conta de energia para as famílias de baixa renda. Ela foi criada pela Lei número 10.438, de 26 de abril de 2002. E para conferir se você já é cadastrado ou não, é só você pegar na sua última conta de luz e ir lá no campo classe e subclasse. Se lá no campo subclasse tiver escrito que residencial baixa renda, então você já está cadastrado nessa tarifa social, então o desconto já está sendo aplicado. Mas se você não for beneficiário, mas se encaixa em um desses requisitos, eu vou falar para vocês aqui agora. Primeiro, o primeiro requisito. A família tem que estar inscrita no CAD único do governo federal, com a renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Ou, além de estar inscrito no CAD único, com a renda mensal de até 3 salários mínimos e que tem um portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira o uso continuado de aparelhos elétricos. E o outro caso é algum membro familiar que receba o benefício de prestação continuada, que é o BPC. E caso vocês se enquadrem em um desses requisitos e não é beneficiário, é só ligar na própria CEMIG e requerer o benefício. Mas para isso vocês precisarão apresentar alguns documentos. No primeiro caso, CPF, carteira de identidade ou qualquer documento de identificação oficial com foto, o NIS, que é o número de identificação social, e se for de família indígena ou quilombola, eles também têm direito a essa tarifa social. E eles podem informar esses mesmos documentos que eu acabei de falar. Mas se não possuir o documento de identificação oficial com foto, será admitida apenas a apresentação do RANI, que é um registro administrativo de nascimento indígena. No segundo caso, além do CPF e da documento de identificação com foto, e também o NIS, que é o número de identificação social, a família deve apresentar um atestado subscrito por profissional médico, que tem que ser homologado na Secretaria Municipal de Saúde, nos casos em que o médico não atue no SUS ou em estabelecimento particular conveniado. Esse relatório ele tem que comprovar a necessidade e a previsão do período de uso continuado de aparelhos, equipamento ou instrumento que requeira o uso de energia elétrica. E para o último caso, que é o membro familiar que recebe o BPC, é só ele apresentar, além do CPF e do documento original com foto, o número do benefício. E vale destacar também que se o cliente se enquadrar nos critérios e dar entrada dos documentos para a concessionária, o benefício ele só terá validade a partir do mês subsequente ao da análise realizada pela distribuidora. Ou seja, se eu entrar hoje com os documentos na CEMIG e no mês de setembro eles falaram que eu fui aprovado, então a tarifa com desconto só vai começar a valer a partir do mês de outubro. Aqui na tabela eu separei os valores de descontos que tem nessa tarifa social.
Então, o residencial baixa renda, subclasse B1, de 0 até 30 kWh consumido, o desconto é de 65%. De 31 a 100, o desconto é de 40%. De 101 a 220, de 10%. E acima de 220, não há desconto. E para a família residencial baixa renda quilombola ou indígena, a conta é gratuita se o consumo não ultrapassar 50 kWh, tem 40% de desconto. Se o consumo for entre 51 e 100 kWh, 10% de desconto entre 101 e 220 kWh, e mais uma vez, acima de 220 kWh, não há desconto na tarifa de energia. Então, pessoal, essa foi a nossa palestra. Eu espero que vocês tenham gostado, bastante. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar no chat que a gente vai respondendo aqui. A gente separou um tempo para poder responder as dúvidas. Então, está aberto agora o momento para a gente responder as dúvidas que apareceram no chat. E tem uma dúvida adicionada para Lucas, de Jonas o Grande. A dúvida consiste em: quem é o maior vilão no consumo? É o ar-condicionado ou o chuveiro elétrico? Adicionada para Lucas Lisboa. Opa, Jonas, boa noite. Então, o maior vilão aí, entre esses dois que você colocou, é o aparelho de ar-condicionado. Ele exige aí mais horas de funcionamento em relação ao chuveiro. Consequentemente, ele vai gerar aí um maior consumo na conta de energia. Sua pergunta é muito pertinente. Caso você tenha outras dúvidas, pode colocar aqui no chat, que a gente pode ir respondendo. Então, muito obrigado a todos. Essa foi a palestra de Desmistificando a Conta de Energia. E muito obrigado pela presença. Até mais. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, boa noite a todos.